própria vida se não arriscarem. Não resta perspectiva, não resta oportunidades, não resta futuro, não resta nada. O mundo tem acompanhado de perto nos últimos dias, com os próprios olhos, a dura realidade dos imigrantes. Milhares de sírios, angolanos, sudaneses e nigerianos estão deixando o país de origem para trás. É a luta para sobreviver. Esse nigeriano está no Brasil desde 2014. Eu vim para o Brasil em 2014. A Nigéria está sendo dominada pelos jihadistas do Boko Haram. Aqui encontrei mais facilidade para emigrar. Eu gostaria de voltar para a Nigéria, mas só se um dia a situação melhorar. O Brasil abriga hoje mais de 5.000 refugiados. Os números mostram que os pedidos de refúgio têm crescido ao longo dos anos. A Síria é um dos países que mais tem deslocados. Milhões de sírios deixaram o país diante de uma violenta guerra civil iniciada em 2011. A questão do visto ainda é uma dificuldade para quem entra no país. Mas uma boa notícia divulgada nos últimos dias pode dar um pouco mais de esperança, pelo menos para os sírios. O Brasil deu um passo importante, que foi em 2013, simplificar o visto para os sírios. Então você não precisa, a pessoa síria que quer vir mudar para o Brasil ou emigrar para o Brasil, não precisa vir com um contrato de trabalho ou como turista. Ele pode ter um visto humanitário, que é menos burocrático, que é mais fácil. O Comitê Nacional de Refugiados do Ministério da Justiça, o CONARE, decidiu alterar as regras que flexibilizam a entrada de sírios no Brasil. A resolução que trata do assunto foi publicada em 2003 e expirou. Agora, o novo prazo vence em 2017. A medida do CONARE é defendida pelo governo brasileiro como uma resposta à crise de refugiados na Europa. Há 2 anos, a entrega de visto para os refugiados foi facilitada pelo Brasil por razões humanitárias. Os interessados em obter o documento não precisam mais comprovar emprego fixo em seu país, condições financeiras e nem a compra de passagem de volta para o país de origem. O que o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, decidiu hoje é a prorrogação dessa resolução por mais 2 anos. Já são quase 3.000 concessões de vistos. Outras 4.000 ainda estão disponíveis, mas ainda não houve procura por diversos motivos. Eles não solicitaram refúgio, eles não embarcaram, eles podem não ter embarcado para cá, para o Brasil, porque embarcaram para outros lugares do mundo, ou ainda eles podem ainda não ter conseguido, por algum motivo, embarcar para o Brasil, que seria o destino. Essa palestina tem 3 filhos. O marido dela morreu. Sem chegar uma saída e temendo que pudesse sofrer em seu país, ela veio para o Brasil. Eu moro em um prédio ocupado na Praça da Sé, na região central de São Paulo. As condições são poucas, mas diante do que passei, isso não é nada. Já esse casal está no Brasil há menos de 1 ano. Ela é brasileira e ele sírio. Os 2 se conheceram pela internet e antes da guerra moravam na Síria. Saíram do país para proteger a própria vida. Em São Paulo, moram em casas separadas. Para ele, a diferença nos costumes é uma grande barreira na relação. É muito difícil aceitar a cultura brasileira. Eu tenho meus hábitos e fica difícil a convivência. Eu resolvi pedir para sair do meu serviço e eu fui para Istambul encontrar o Mohamed e lá a gente se casou. Mas em toda situação de desespero e luta, sempre é possível encontrar alguém que, ao invés de seguir a vida sem olhar para trás, achou um tempo na rotina para enxergar quem mais precisa. Eric é voluntária há 2 anos do Instituto de Reintegração de Refugiados no Brasil. Ela dedica parte do seu tempo apenas para ajudar. Apesar de ser cansativo, tal, rotina de voluntariado, são coisas pequenas, mas que para a gente significa muito, né? Ou quando alguém consegue um visto, depois de 1 ano e 9 meses tentando um visto, documentação, tudo certo. Então, quando consegue, é muito gostoso, é gratificante. Nesta dura realidade dos refugiados, uma grande preocupação é com as crianças.
que, tão inocentes, arriscam a própria vida sem ao menos ter certeza do porquê. Como ficam essas crianças, que com um sorriso no rosto nem imaginam o que o futuro reserva? As crianças são o futuro de uma nação. Não podemos deixar que esta guerra tire delas a dignidade, a esperança e o sonho. نحنا أطفال الشام شوفوا شو صاير فينا قتل وتشريد وخوف